students, welcome to our vocabulary improvement session number 34. 34, yes, 34. And how are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Are your studies progressing well? Estudos progredindo bem? Have you been working on building your vocabulary? Você tem aí trabalhado em construir o seu vocabulário? And vamos só resgatar aqui uma coisa, né? Porque na session anterior, na session number 33, a gente teve a palavra force, e aí eu brinquei, the force may be with you. Eu tava brincando com Star Trek, Star Wars, né? Star Trek, Star Wars. May the force may be with you, mas o certo daquela, né, que a gente escuta do Star Wars é may the force be with you, tá? Que é a frase icônica, né? May the force be with you. E aí eu deixei pra gente resgatar aqui. Ela foi dita a primeira vez, na verdade, no Star Wars 4? 6. Uma Nova Esperança, filme de 77. Tá. May the force be with you, né? Usada aqui para desejar boa sorte, mas na verdade a ideia da força, né, dentro da questão do Star Wars, para quem curte. Enfim, vamos continuar aqui com a nossa lista, né? Então, já acertada aqui a ideia do May the Force be with you, and May the Force be with you, que a força esteja com você de fato. Vamos continuar aqui com a palavra substantivo. Ai, que lindo! Moon. Moon. A Lua, satélite natural da Terra, enfim, né? Às vezes pode ser usada também aqui como verbo, com a ideia de ficar vagando, ficar sem fazer nada, né? I was mooning around all morning. Eu estava aqui vagando a manhã toda, tá? Enfim, né? Mas a ideia maior, prioritária, é sempre a questão da lua, ok? The bright moon helped the security team see further during the patrol. The bright moon helped the security team see further during the patrol. Então, a lua brilhante, bright moon, né, brilhante, helping the security team, ajudou a equipe de segurança. E aí, música de Bruno Mars. I sit by myself, talking to the moon. Enfim, falando com a lua. Talking to the moon tem dois para tudo, né? Ele fica falando com a lua. Meio doido, né? Mas existe aqui, Talking to the Moon. Belíssima música, vai lá e escuta. The moon is at first quarter at the predicted peak. The moon is at first quarter at the predicted peak. No pico previsto. E aí, né, questão para a gente pensar justamente das fases da lua. Né? Então, eu tenho new moon, que é a lua nova, waxing crescent moon, questão da lua crescente, full moon, que é a lua cheia, e a waning crescent moon, que é a lua minguante. Então, eu tenho waxing crescent, a lua crescente, e a waning crescent, que é a lua minguante, tá? Então, essas fases da lua. E como a gente tem a questão da lua crescente, é o que vai indicar aqui, esse first quarter, que é o quarto crescente, né? E aí você tem também o third quarter, que é o quarto minguante, tá? Existem outros aqui, né? Mas você pode depois fazer a sua pesquisa em relação, se você tem interesse, se você gosta dessa parte, em relação às fases da lua. Ok? Então, fica aí a dica para você fazer a pesquisa sobre
Phases of the moon. Phases of the moon. Na sequência, a gente tem o substantivo. Tem um S, mas não se fala o S. Island. Island. Acaba tendo esse som meio doido, porque a gente não fala o island. Seu plural é só com S. Islands. Com S, tá? DS. Islands. Além da ideia de ilha, especificamente, ele pode ter essa ideia de... Ele é a torre lateral aqui dos porta-aviões, né? No convés dos porta-aviões, ele tem uma torre lateral ali, que também é a ideia desse island, tá? Mas, normalmente, island no sentido de ilha. Ou islands, ilhas. The events located on a remote island, making it harder to access. The events located on a remote island, making it harder to access. Ok? Música de Miley Cyrus. Já apareceu por aqui outras vezes. Am I stranded on an island, or have I landed in paradise? Am I stranded on an island, or have I landed in paradise? Estou encalhada numa ilha ou aterrissei no paraíso? E aí, no exemplo de notícia, a gente tem Has James Bond Island something happened? Né? James Bond Island, então como a ilha do James Bond. Não é a ilha da fantasia, tá? Não é Fantasy Island aqui, é a James Bond Island, a ilha do James Bond. Na sequência, mais duas palavrinhas. Foot. Foot, que é pé, né? Foot, um pé. Feet, pés. Foot, pé, feet, pés. E aí vocês têm a ideia de por que a gente chama de football. Football, bola com os pés, né? Football, bola no pé, tá? Então, foot, pé, pata de animal. A gente pode também chamar de foot aquela base, o sopé da montanha, tá? Também é considerado foot. Que mais? O fundo da página também pode ser chamado de foot. Acho que basicamente esses. E existe a abreviação do foot, que pode ser FT. FT. Tá? É uma abreviação que pode existir aqui, né? Então, foot, pé. E para pés, eu tenho feet. Acho que a gente já até viu a palavra feet, né? The guard completed the patrol on foot due to the narrow pathways. The guard completed the patrol on foot due to the narrow pathways. Caminhos estreitos. Ahá vai cantar pra gente. Ahá, na verdade, é uma banda norueguesa, tá? Então, a gente já tinha falado sobre isso, inclusive, em outros momentos, mas nós pegamos artistas de vários lugares, né? Então, britânicos, americanos, irlandeses, né? Ou Ahá, que é norueguês, mas canta em inglês, e a gente vai ter uma diversidade de sotaques aqui, inclusive na questão da música. But we could live by the foot of the mountain. But we could live by the foot of the mountain. Que a gente falou que a ideia é justamente do sopé da montanha, né? O ao pé da montanha, ali na base dela. The clover, we still be green underfoot. Underfoot. Então, abaixo, né? Do pé. Tá? Underfoot. Seria embaixo da terra, a ideia. Ok? Na sequência, a gente tem system. System. A ideia de sistema. Peças de equipamento que funcionam em conjunto. Pode ser sistema como um método para fazer alguma coisa.
Pode ser aqui uma rede de comunicação que permita que as pessoas se desloquem. Que mais? Conjunto de regras, principalmente na matemática ou na ciência, a ideia de sistema, forma de trabalho, né? Então, system of government, sistema de governo, system of philosophy, um sistema filosófico, o nervous system, sistema nervoso, tudo usa system. No exemplo, the surveillance system needs regular updates to stay functional. The surveillance system needs regular updates to stay functional. Okay? Música de Sinead Harnett. Got you in my, it fills me with a question now. Acho que faltou o system aqui, ó. System. Got you in my system. Agora sim, got you in my system. It fills me with a question now. It fills me with a question now. Ok? Tava falando, tá voltando a palavra system aqui. O nome da música é System, inclusive. The planning system and make it a reality. The planning system and make it a reality. A reality. Ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. Um adjetivo que nos representa muito. Muito. Busy. Busy, uma pessoa que nunca está disponível, que nunca está livre. I invited my friend for lunch, but he was too busy. Convidei meu amigo, mas ele está muito ocupado. Estava muito ocupado, né? He was too busy. Um lugar cheio de atividades. Their house is near a very busy road. Muito cheio de coisas a fazer. Um período cheio. I have a busy week. Do you? Você também? Né? Um telefone que está ocupado. Né? The line was busy. Então, estava ocupada. The security office was extremely busy during the event, handling multiple calls. O que eu falei aqui? Ocupado, né? The security office was extremely busy during the event, handling multiple calls. Ok? Aurea vai cantar pra gente. But you are so busy for me and you don't care for my play. Tadinha, coração partido está essa pessoa. Então, de novo. But you are so busy for me and you don't care for my plea. Plea, apelo, né? You are so busy for me. Chutiro. They never felt too busy. They never felt too busy. They never felt too busy. Okay? Na sequência, nós temos o substantivo ou verbo test. Test. A ideia de testar alguma coisa, verificar, experimentar, ensaiar, examinar, analisar, pôr à prova, enfim, test. Tá? Tem várias possibilidades aqui. To test an idea, to test a theory, testar uma ideia, testar uma teoria. Enfim, ok? An eye test, um teste de visão, por exemplo. We need to test the new emergency alarm system before the next event. We need to test the new emergency alarm system before the next event. Taylor Swift vai cantar pra gente Never Impressed by Me as in your tests. Never impressed by me as in
your tests. Exigente a moça, né? Impressive performance in that test gets the nod. Impressive performance in that test gets the nod. Recebe o aceno. Palavra nova essa. Acho que é a primeira vez que aparece por aqui. Ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para a gente poder colocar as duas na tela. Aí. Então, a gente tem o substantivo ou o verbo. Record. Recorde, gravar, registro. Então, isso funciona como substantivo, como verbo. Record. Registrar, gravar, documentar alguma coisa. Ou registro, anota, o relatório. Enfim, record tem uma série de possibilidades como substantivo, né? E recorde em português acaba sendo uma adaptação justamente da palavra record que nós fizemos em língua portuguesa, tá? Então, recorde, de record, né? Ok? The cameras are set to record 24/7 to ensure constant monitoring. Okay, the cameras are set to record 24/7 to ensure constant monitoring. Esse 24/7 seria... a gente não fala muito essa coisa de 24/7, né? Não aparece tanto em português, mas seria 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aqui o ideal seria mesmo 24/7, tá? São 24 horas por 7 dias, né? Esse é o ideal nessa frase. Tudo bem? Aqui a gente tem uma música que acaba trazendo o record de uma maneira diferente, porque a ideia do disco, record como disco, coisa antiga, coisa do século passado, mas a música não é antiga, não é tão antiga assim pelo menos, é uma música nova. Então essa música, na verdade, tem aqui o que, uns 5 anos, mais ou menos uns 5 anos por aí. E aí ela vai justamente falar de record como disco, tá? This broken record, this spinning antlers, spinning circles in the bar, round in the bar. Perdi o ritmo da música, mas Nothing Breaks Like a Heart, de Mark Ronson com Miley Cyrus, tá? This broken record, spinning circles in the bar, spin around in the bar. Esse disco arranhado, broken record, disco arranhado, spin endless, gira eternamente, tá? Spin endless circles, então gira eternamente, né? Tudo junto aqui. In the bar, ok? Who have a record of nurturing young? Who have a record of nurturing young? Nurturing, nutrir. Palavra diferente aqui também, ok? Na sequência, para fechar essa session, a gente tem boat, barco. Acho que boat não tem, não lembro aqui de outros usos para a ideia de boat. Um barco, bote, navio pequeno, pode ser um boat também. No sentido do verbo, ele pode ser a ideia de viajar ou ir em um barco, tá? Mas é especificamente para a ideia de recreação, né? Sailboat, que é o barco, a vela. O lifeboat, importante, que é o bote salva-vidas no caso, tá? Então, lifeboat e sailboat, barco, a vela, que tem possibilidades aqui dessa diferença, mas
Não vejo outros usos aqui. The patrol boat was dispatched to monitor the waters around the restricted area. The patrol boat was dispatched to monitor the waters around the restricted area. Ed Sheeran vai cantar pra gente. They say that all scars will heal, but I know, maybe I won't, but the waves won't break my boat. Completo, né? They say that our scars will heal, but I know, maybe I won't. Talvez as minhas não, ou talvez eu não sare, né? But the waves won't break my boat. As ondas não vão quebrar meu barco, ok? Small boat crossings to Dover continued yesterday. Small boats crossings to Dover continued yesterday. Então, travessias de pequenos barcos, ou barcos pequenos, de pequenos barcos. Crossings, travessias. To Dover continued yesterday. Okay? So, finish this session. I'll see you in the next one. Bye-bye. Nothing.